Eu vou começar falando com a doutora Sandra, que é especialista, né, em metabolismo, a saúde da mulher 40 a mais. E a gente sabe que nessa faixa etária, né, a partir desse momento, o corpo muda muito, seja por conta da menopausa, climatério, perimenopausa, enfim. E aí a questão do emagrecimento também fica um pouco mais dificultado, né? Eu quero entender de você como que funciona o manejo das canetas emagrecedoras, vamos chamar assim, para a conquista, né? Para esse pontapé inicial na saúde dessas mulheres. Tá certo. Andressa, Alessandra, boa noite, sei lá, boa tarde, né? Obrigada pelo convite. Eu achei muito interessante esse projeto, porque nós batemos um papo antes, né? Que é um projeto para esclarecer, para ajudar a mulher, não é? A mulher 40 a mais, que hoje está um pouquinho perdida, não é verdade? E como nós estávamos falando antes, eu sou muito favorável às canetinhas emagrecedoras que a gente chama hoje, que tem no mercado, é o Mounjaro, a tirzepatida e tinha o Ozempic. São medicações que originalmente elas foram criadas exatamente para isso, para diabetes. E aí verificaram, como várias drogas, né, que são criadas, que tinha um efeito colateral bom que emagrecia o paciente. O que é preocupante, eu acho, né? Elas são medicações que são ótimas para pacientes diabéticos, pré-diabéticos, né? Aqueles que têm uma resistência insulínica, obesidade e várias outras patologias têm se mostrado muito úteis, como esteatose hepática. Tem um auxílio também diminuindo as citocinas inflamatórias, então ela é bem útil também como coadjuvante no tratamento de lipedema, sabe? Aquela gordura mais não é gordura, é uma gordura diferente, inflamada, que se localiza mais na região do quadril, coxa, podendo atingir até o tornozelo, até a perna, né? Ou pro tornozelo. Mas, enfim, tem várias utilidades. Várias indicações, né? Eu acho que o que é preocupante é o uso só para fins estéticos e o uso sozinho, sem nenhum acompanhamento médico, não é verdade? Então, eu acho que essas canetinhas que são análogos GLP-1 ou GIP, que São tem... hormônios, né? GLP-1 e Não, GIP são são hormônios? São peptídeos. Explica um pouquinho como, porque eles falam, né? A gente vê muito falando assim. Ah, e eles atuam no GLP-1 e no GIP. Como que funciona de que são fato análogos, isso? são parecidos com o GLP-1 e o GIP, e que eles são produzidos, a gente produz no intestino isso. Entendeu? E ele ajuda na melhora a sensibilidade insulínica, tem uma ação central também, diminuindo o apetite. Então, e tem essa ação um pouco anti-inflamatória também, diminuindo as citocinas inflamatórias. Então, ele tem um lugar muito grande na saúde, não só feminina, na saúde em geral, né? Eu acho que veio revolucionar realmente. Essas canetinhas vieram, não é, Alessandra? Com certeza. Revolucionar. E eu acho que com acompanhamento médico, eu acho que elas são ótimas. Eu uso muito na minha prática clínica. Tá? Qual é o problema? É a pessoa que, só para fins estéticos, sem se preocupar com a saúde, começa a utilizar. Antigamente podia utilizar sozinho, né? Não sabia mesmo? Não era necessário prescrição médica. Nossa. Como teve um uso indiscriminado na população, hoje não pode mais. Perfeito. Hoje precisa ter uma prescrição específica médica. Ah, e dentista também pode. Hoje dentista também pode. Hoje dentista não cuida só de dente, né? Tem uma série de questões. Porque a questão são outros. Que acha que como ele trata de apneia do sono e emagrecer ajuda na apneia do sono, por uma correlação distante, permitir os dentistas também utilizarem, né? Só que o uso, né, clandestino está muito grande. E qual é o problema? Esse uso indiscriminado, as pessoas não pensam na saúde. Então, tem uma perda grande, às vezes, de nutrientes, porque ela não sabe qual é a dose correta. Às vezes, ela quer perder em um mês o que ela levou anos para ganhar, não é verdade? Né? De obesidade ou de ganho de peso. E
tem um emagrecimento e ela tem várias consequências. Sendo que, às vezes, a gente aqui falando na nossa mulher 40 a mais, né? Muitas vezes, não é por, às vezes, excesso de comida. É o que eu vejo, Alessandra, não sei como é que você vê na sua clínica. Muitas vezes eu vejo que não é excesso de comida que ela está engordando. Não é? Ela não está dormindo bem, ela não está fazendo exercício, ela está com fadiga, ela está com várias outras questões metabólicas e hormonais que levam a esse ganho de peso. Então, será que a canetinha vai ser tão útil se ela não resolver a base? Eu acredito muito numa medicina multidisciplinar. Numa medicina, não. Num conceito de bem-estar, né? É por isso que hoje eu estou conversando com uma médica e com uma nutricionista. E aí você falou sobre essa questão de, será que a pessoa está dormindo direito? Como que tá as emoções? E aí o trabalho da Alessandra me chamou muita atenção. Eu conheci a Alessandra nas redes sociais e me encantou muito porque me tocou até por conta da minha fase de maternidade, né? Tenho um filhinho de 5 anos. E ela traz muito, ela não fala somente de alimentação, de quantos quilogramas você vai usar no seu pratinho, como que você vai dividir proteína, hortaliças. Ela sabe falar sobre isso também, mas ela vai um pouco além. E aí eu quero que você fale um pouquinho, né, com o gancho que a doutora Sandra falou, sobre essa prática, né, que muitas mulheres chegaram até o seu consultório com uma dificuldade gigantesca de se enxergar e enxergar onde estava a sua rotina e onde ela estava cabendo nessa rotina, que não conseguia alcançar o seu bem-estar, a sua saúde, por que não o seu emagrecimento? Eu acredito que esse emagrecimento rápido, ele é muito sedutor para a mulher, porque as mulheres elas estão cansadas. E elas não estão só cansadas fisicamente, elas estão cansadas emocionalmente. Eu percebo que elas estão muito desconectadas da própria essência delas. E aí isso faz com que elas busquem de forma externa uma validação, elas buscam ali de forma externa tentarem se encaixar em padrões que a sociedade estipula serem o certo. Mas elas não param para pensar o que é esse padrão. Por que que eles fazem? Por que é pregado para todo mundo esse padrão? E aí eu vejo que elas vão cada vez mais deixando de lado o próprio sentimento, o que elas realmente querem para a vida delas, o que realmente faz bem para elas, para serem aceitas em algo que, na verdade, não vai mudar a vida dela. Pode ser que ela pense, pelo fato dela estar tão impactada com redes sociais ou com comparações, ela pense que aquilo vai adiantar alguma coisa, mas não vai. Por quê? Porque aquilo é muito mais profundo. Ela já não tem mais aquele amor próprio. Então, a mulher, quando ela chega numa certa idade ou quando ela vira mãe, ela começa, eu percebo isso, né, na prática clínica, que ela começa a se deixar um pouco de lado por conta da família, dos filhos, do trabalho. E aí, quando você vai se deixando de lado, você vai perdendo um pouco daquela vontade de você viver. E aí, você vai começando a fazer tudo no automático. Então, para você, hoje é igual amanhã, que foi igual ontem. Então, não tem aquela expectativa em um dia diferente. Por quê? Porque você não tem mais vontade das coisas. E aí, isso acontece que vai gerando uma falta de conexão entre você, as suas emoções e o seu corpo. Porque a gente, como a doutora disse, muitas pessoas, elas não estão acima do peso, elas não são obesas porque elas comem errado. Muitas das vezes a pessoa chega ali porque ela quer emagrecer, mas ela está ansiosa, ela não dorme bem, ela é uma pessoa extremamente negativa e isso impacta muito na nossa vida. Ela é uma pessoa que ela não faz uma atividade física, o cortisol dela tá lá nas alturas, é uma pessoa que vive super estressada, é uma pessoa que não tem compaixão com ninguém, mas é porque ela precisou se tornar assim,
porque a vida fez ela ser assim. Ela vai entrando num ciclo vicioso que faz mal para si mesma. Num modo automático de sobrevivência. Por quê? Porque ela tem que fazer as coisas pela família, pelos filhos, porque é necessário. E aí ela tem que deixar alguma coisa de lado. E o que vai ser? Ela. É até cultural, estrutural Sim, isso, né? A sim. mulher tá aí para cuidar, ser a grande cuidadora da família, que sabe pedir ajuda para alguém. Apesar que hoje se fala muito em rede de apoio, mas na vida prática não é tão simples assim. Não.